Deus querido, nosso Pai, obrigada por esse domingo maravilhoso, obrigada por todos que estão aqui, aqueles que estão em viagem, que o Senhor guarde, proteja, Deus, de todo mal na ida e na volta. Queremos aproveitar bem esse tempo, então que o Senhor traga clareza à nossa mente e possamos aproveitar o melhor para nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Essa aula de hoje, ela vai ser, tem esses testes que eu vou explicar, tem algo que eu falei que nós íamos conversar sobre o uso da tecnologia e os prejuízos que isso tem trazido para os relacionamentos. E na semana, nós vamos terminar essa aula semana que vem. Então, semana que vem é uma parte aula e uma parte prova. Não é só prova, entenderam? Sim? E também semana que vem vocês vão receber uma folhinha pequenininha, que é um checklist para ser marcado com a sua dupla, todas as tarefas feitas e a apostila preenchida, que vai fazer parte da avaliação, combinado? Ana, todo mundo abriu nessa página Síndrome do Esgotamento Cerebral? A psiquiatria tem, e outros, cientistas que têm se dedicado a estudar a mente e o comportamento humano, têm descoberto uma nova doença, que é a doença que é a Síndrome do Esgotamento Cerebral, SEC, Síndrome do Esgotamento Cerebral. E eu achei muito importante trazer para vocês esse artigo aqui, que está impresso num livro do psiquiatra Augusto Cury. Eu já tinha lido sobre isso em alguns outros livros de gestão da emoção, de outros autores. Então eu quero ler aqui com vocês, tirar um tempinho para a gente ler junto. Tá todo mundo com a página certa aí? Muito bem. Aqui está falando de alunos especificamente, mas se refere também a alunos adolescentes, crianças. Tá com material? Ah, tá. E adultos. Os alunos se sentem como soldados numa guerra em constante estado de esgotamento mental. A síndrome do esgotamento cerebral produz diversos sintomas e a presença de 2 ou 3 deles já caracteriza a síndrome. Então isso aqui é uma lista para você ver se os filhos de vocês estão com isso e se vocês também estão dessa forma. Então aqui tem uma listagem de sintomas. Se você já tem uns 3 constantemente, é provável que o seu cérebro esteja sendo esgotado, esteja passando por um esgotamento. 1. Dor de cabeça, dor muscular, cólica abdominal, vômito, prurido ou coceira, entre outros. O cérebro esgotado produz sintomas psicossomáticos que funcionam como um grito de alerta para mudarmos o estilo de vida. Um sintoma apenas desses não é esgotamento cerebral, tá, gente? Isso aqui é um apanhado. 2. Déficit de concentração, dispersão da atenção. Um cérebro cansado e esgotado pensa muito, mas se concentra pouco. 3. Um rendimento intelectual diminuído nas provas, nas redações. Uma mente esgotada tem baixo nível de recordação e de organização de ideias. Próximo, indisposição para fazer atividade. Sabe aquela preguiça mental, onde tudo é muito difícil, mesmo as coisas mais simples. Um cérebro esgotado é desmotivado. Fazer tarefas, ajudar, contribuir com os outros é sempre um sacrifício. 5. Facilidade para reclamar de tudo e de todos. Uma mente cansada é indisposta e se especializa em reclamações. 6. Um baixo limiar para frustração e irritabilidade diante de pequenas contrariedades. Uma coisinha de nada vira um auê, não é? Uma emoção fatigada não suporta ser contrariada. A pessoa fica tão esgotada, que ela não sabe lidar com contrariedade. Qualquer coisa a descompensa. Pequenos problemas têm um impacto muito grande. Esses dias uma pessoa no ministério aqui passou por uma situação em que todo mundo que trabalha no ministério, que quer o melhor, vai ter um momento que o seu líder vai dizer o que não está bom e o que pode melhorar. Isso é uma prática, principalmente de liderança. A gente já acaba uma coisa, qualquer coisa que a gente faz aqui na igreja, eu, Jefferson e quem é da nossa equipe, já sabe, acabou aquela coisa, já tem uma parte
pasta aberta, escrito assim: o que melhorar no próximo. Sempre, é padrão. Então a gente já faz anotando: isso aqui deu errado, isso aqui é melhor assim, no próximo isso não pode ser feito assim. E acaba os acampamentos, todos os pastores sabem, Tim, Jovem 1, Jovem 2, já fez a pasta para o ano que vem? Já fez o que precisa ajustar e melhorar? E aí uma pessoa sentiu meio que mal na hora dessa avaliação e sentiu muito. E eu convivo com essa pessoa e falei com ela: acho que você não está bem, você está sensível, porque normalmente isso não te deixaria abatida, não é? Essas recomendações do que fazer para melhorar. Aí ela chorou, desabou, estava esgotada. Normalmente aquilo não teria sido nenhum problema, mas a pessoa já estava com a mente esgotada. Então, de repente, qualquer coisinha, o seu filho já lá está explodindo. Será que ele não está com muita coisa? Será que ele não tem coisa segunda, terça, quarta, quinta e sexta e não pode ser criança? Não brinca? Não descansa? Isso serve para a gente também. 7. Inquietação ou agitação mental. Um cérebro esgotado gera uma mente inquieta, agitada, ansiosa, que não descansa, não se acalma, não se tranquiliza, não consegue parar um minuto para sentar, para ouvir ou conversar. Está sempre com uma sensação de urgência, precisando fazer algo. Parece que fica meio louco assim, aquela pessoa que não sabe o que é parar e não fazer nada, porque o cérebro acostumou naquele ritmo, e isso esgota. O cérebro não é inesgotável, gente. O cérebro se esgota. 8. Facilidade em perturbar o ambiente e fazer birra. Uma mente cansada tende a fazer birra e manha, ter comportamento apelativo, dar mais escândalo do que a média das outras crianças e jovens. Outra característica: tédio e horror à solidão. Uma mente cansada não sabe namorar a sua vida, não sabe se curtir, não sabe pensar na vida, se interiorizar, tem horror a ficar sozinha, enfrenta grandes dificuldades em lidar com a rotina. 5 minutos sem atividade basta para começar a reclamar que não tem nada para fazer. O que acontece? As pessoas trabalham a semana inteira e num feriado, quem já viu o filho no feriado falar: não tem nada para fazer? Não sabem o que faz quando estão sozinhos. Não sabe o que faz se não tem o celular, não sabe o que faz se não tem um monte de gente em volta, não consegue ficar com a sua própria companhia, não sabe descansar, não sabe ler um livro, não sabe falar: vou arrumar meu armário hoje, abrir um armário e arrumar. Fica aquela inquietação absurda. 10. Envelhecimento precoce da emoção. Uma pessoa com a mente estressada, cansada e hiperpensante, sempre pensa, tem diversos sintomas do envelhecimento precoce da emoção. Vocês sabiam que a emoção envelhece? Por isso que tem idoso jovem, porque é jovem na emoção, tem aquela alegria do jovem, tem a disposição do jovem, tem aquele otimismo do jovem, ainda tem alvos para a sua vida, e por isso que tem jovem idoso. Reclama de tudo, parece que está morrendo, vive cansado, vive estressado, não tem nem problema, não sabe nem o que é problema de gente grande e vive morrendo, vive achando que o fim do mundo está chegando. Tédio intenso. A pessoa que tem a emoção precocemente envelhecida, ela está sempre com tédio, insatisfação crônica, excesso de reclamação, desejo de ter tudo rápido e pronto, dificuldade de encontrar alternativa para relaxar e curtir a vida. Tudo é pesado, tudo é difícil. 11. A imaturidade da personalidade. Uma mente fatigada, ela produz egocentrismo, ou seja, eu penso em mim, importa o que eu quero, importa o que eu sinto, importa a minha vontade. É um individualismo e um egoísmo. Que incrível, não é? Que quando Deus programou a gente para a gente se preocupar com o outro. E se preocupar e amar o outro e servir o outro é uma característica de mente saudável. Olha como que o plano de Deus para a nossa vida é bom e perfeito. Que tudo que é o contrário do que Deus planejou desprograma a gente. Diga, tudo que é o contrário do que Deus planejou me desprograma.
uma pessoa egocêntrica ali, por de tanto que ela está cansada, o tempo que ela tem, ela quer tudo para ela. O ego tende a ser doentiamente inflado, levando os jovens a terem dificuldade de se colocar no lugar do outro, de elaborar perdas, de trabalhadores e frustrações, repetição de erros constantemente. Então a gente tem que parar para pensar como a gente está levando a nossa vida e a vida das pessoas que moram com a gente. Porque hoje, eu estava conversando com o Jefferson, eu falei, amor, a gente fez as contas ontem, tem 6 casais, 6 pares de jovens que está previsto um casamento ano que vem. E a gente parou e analisou uma coisa. Está entrando uma ideia errada na cabeça de casal jovem, que é, eu casei, então agora, para eu ser gente grande, para eu ser um casal bem-sucedido, a minha agenda tem que estar cheia. Nossa, olha, nós somos um casal gente grande. A gente faz isso segunda, a gente faz isso terça, a gente faz isso quarta, a gente faz isso quinta, a gente faz isso sexta, a gente faz isso sábado, a gente faz isso domingo. Aí eu olho para esses casais e pergunto, que horas que vocês namoram? Que horas que vocês sentam no sofá e não fazem nada? Que horas que vocês podem sentar e tomar um café, cozinhar juntos e ficar ali sem ter que pensar em nada, sem ter que fazer nada? Tem alguma coisa sendo confundida. Ser bem-sucedido não é não ter tempo para nada, é o contrário. Ser bem-sucedido é você saber administrar a sua vida corretamente. E aí os casais precisam ter tempo para não fazer nada juntos, para não fazer nada. Senta, se quiser comer pipoca e ver TV, se quiser desligar no meio da TV e dormir, se quiser ir lá lavar o carro juntos. Mas está virando chique ter agenda cheia, inclusive da igreja. Muito ministério. Se o ministério está tirando o teu tempo de casal, diminui o ministério. Às vezes a gente tem que chegar para uma pessoa, a gente ri, né? Principalmente sanguíneos. A gente pega as folhinhas do ministério que os sanguíneos marcam e é assim, marque no máximo 3 opções. É marcado de cima até embaixo quase tudo. A pessoa se sente assim um super-homem, super-mulher, mas acontece que a gente não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Essa corda vai arrebentar em algum lugar, não é? A gente tem que ter tempo para descansar, a gente tem que ter tempo para servir a Deus, a gente tem que ter tempo para ficar com a nossa família, a gente tem que ter tempo para trabalhar. E aí a pessoa quer fazer tudo, uma hora o que acontece? Pifa. Então de vez em quando a gente chama alguém, gente, as pessoas choram. A semana passada 2 pessoas choraram, porque elas foram convidadas, não é, pela gente para deixar ministério, por amor à vida delas. Olha, você está com isso aqui está atrapalhando a sua vida, então você precisa deixar uma dessas coisas aqui. A lágrima desce, mas o Jesse fala, alguém tem que ter juízo. Às vezes a pessoa não está percebendo, a gente percebe por elas. Porque a nossa vida tem que estar em equilíbrio. E assim é o filho em casa. Esses dias uma pessoa comentou que a mãe estava carregando os filhos para baixo, para cima. E aí o filho falou, eu só quero ficar em casa. Gente, eu ficava em casa. Esses dias eu estava, onde que eu estava? Na academia, e passou propaganda de um filme, que legal! Aí apareceu ali, Sessão da Tarde. Eu, poxa, isso é da minha infância, da minha adolescência, Sessão da Tarde. Eu nem sei mais o que é Sessão da Tarde, né? Porque agora, quando eu tenho minhas tardes livres, que eu tenho, eu faço outra coisa, eu prefiro do que ver televisão. Mas enfim, eu gostava. Quando chegava em casa aquela hora que a gente chegava da aula, tinha que fazer até a comida. Mas acabava de fazer a comida, limpava a cozinha, a gente sentia assim, ao nosso tempo, né? Alguns ligavam a TV, tocavam aquela musiquinha que era quando ia dar a sessão da tarde, aí você combinava com os irmãos, sentava, né? Comia uma boibeira lá, uma porcaria, via a sessão da tarde, depois a mãe falava, aí ia brincar, aí brincava, aí a mãe falava, tomar banho para fazer a tarefa de casa. Tomava banho, tinha cabeça para fazer a tarefa de casa, porque já estava descansado, fazia a tarefa de casa. Depois eu lembro que ia brincar na rua, brincava até a mãe falar que estava na hora de entrar. O que aconteceu hoje?
que está acontecendo? Aí, sabe qual é o fruto dessa geração? O fruto da geração que não tem tempo para nada, que virou chique fazer curso disso, aula daquilo, prepara o intelectual, aí a gente vai ver essa criança, tá uma criança que está ali frágil emocionalmente, vira um adolescente, despenca com qualquer coisa, vira um jovem que desaba com um sopro. Então a gente tem que parar e pensar o que está acontecendo. Não é porque o mundo está seguindo nesse ritmo que a gente é obrigado a seguir sem parar e sem pensar. Agora vira a folhinha aí que eu falei que ia trazer para vocês, uma tabelinha, vocês vão ficar horrorizados. Algo acontecerá aqui hoje, espero. Usar celulares com inteligência. É o verso da folha, o final, atrás assim. Acharam? Isso tudo é muito importante, a gente tem lido muito sobre isso, estudado muito sobre isso, e a gente não pode fingir que não está acontecendo nada. Nas últimas entrevistas, o Steve Jobs lá contou que não permitia que seus filhos usassem o quê? iPhone. Pelo menos acredito não em excesso. O cara do iPhone falou que seus filhos não usam iPhone. Vocês pensam que é todo mundo que não pensa? Pelo menos não em excesso. Como vocês verão posteriormente, a intoxicação digital é uma fonte de ansiedade. Isso está comprovado. Já existe na China e em outros países do mundo hospitais com alas psiquiátricas específicas para pessoas viciadas em videogame, viciadas em celulares. Isso é comprovado. As pessoas iam para alas psiquiátricas se internar por outros motivos, não por causa disso aqui. Cada pai deve estabelecer seus próprios limites para os filhos, mas em tese darei 7 princípios. Isso aqui é do mesmo psiquiatra. Eu li vários estudiosos e cientistas que estão escrevendo sobre isso agora, e médicos estão se reunindo, fazendo ligas ao redor do mundo por causa desse problema dos viciados. Eu tive com uma pessoa essa semana que ela falou para mim: meu marido precisou ir para o psiquiatra, se viciou em videogame, eu fiquei trabalhando e sustentando a casa, e meu marido era dia e noite, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não conseguia sair do videogame. Gente, isso é sério. Isso é sério, isso já virou motivo de desgraça, e a gente precisa acordar. Então esses princípios aqui são uso de celular com inteligência para criança, jovem e adulto. Diga, é para mim também. 1. Nunca usar celular 2 ou 3 horas antes de dormir, pois excita a construção do pensamento, afeta o sono. Tem gente que pensa que é só por causa da luzinha, claridade, que não deixa o cérebro produzir melatonina. Não é só por isso. Aquele uso do celular vai excitar seus pensamentos. 3 horas antes de dormir, aí a pessoa tem insônia e fica no celular. Eu escuto direto jovem que tem insônia e fica no celular até dormir. Está destruindo a saúde, porque não dorme, vai ficando viciado, acorda de manhã detonado, aí é um dia ou outro, aí começa mau humor, aí começa a não ter controle sobre a alimentação, aí começa a gerar uma compulsão, tá uma loucura. 2. Crianças de até 5 a 7 anos, diga, não deveriam. Não deveriam. De novo, não deveriam. Não deveriam. De novo, não deveriam usar celular. Mas brincar, ter contato com a natureza e se aventurar, brincar, não ficar com joguinho, não ficar com celularzinho, não ficar com tabletzinho. Eu estava lendo outro dia a pesquisa de um psicólogo também que pesquisou com quem é especialista no assunto, e ele deu o resultado. As crianças que são criadas na frente de uma TV, elas têm um desenvolvimento da inteligência atrasado em relação àquelas crianças que não são criadas bebezinho, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos na frente de uma TV. A inteligência, o desenvolvimento da inteligência é superior àquelas crianças que recebem vários estímulos do que aquela que fica assim.
Gente, pensa em uma criança assim, todo dia, horas. Aí pensa em uma criança que está lá pegando os potes da mãe, que está tentando encaixar, que está tentando enfiar um no outro, que bota na boca, que aí derruba tudo, aí tira tudo de dentro do armário, e coloca tudo dentro de um pote, aí aqui ela vai brincar com outra coisa, aí ela vai andar pela casa. Vocês conseguem perceber? Desenvolvimento da inteligência. 3. Crianças de 7 a 10 anos deveriam usar meia hora por dia para não asfixiar a capacidade de contemplar o belo, praticar esportes e elaborar experiências. Meia hora por dia de 7 a 10 anos. Seria o suficiente. 4. Pré-adolescentes deveriam usar 1 hora por dia. Meia hora após a tarefa de casa e meia à tardezinha, após as atividades e as brincadeiras. Após, mas acontece que o celular está virando o quê? Atividade e brincadeira e tudo. E sabe o que acontece? O pai é enganado, porque claro que a criança é inteligente, mas o pai não entende que ele está desenvolvendo uma parte da inteligência e atrapalhando a outra parte do desenvolvimento do cérebro. Aí o pai vê aquela criança, o pai burrão assim, tipo eu com a tecnologia, que não sabe um monte de coisa, e vê aquela criança... Nossa, acha até que a criança é mais inteligente do que ela, que é adulto. E aí faz o quê? Mais celular. Nossa, que inteligente. Mas não é um prejuízo. Adolescentes deveriam usar no máximo de quanto, gente? Olha só como o ser humano é. O que está escrito aqui, ó? Adolescentes deveriam usar no máximo o quê? De 1 a 2 horas. O que a maioria respondeu? 2 horas. Por quê? Porque a gente gosta de andar no limite. É assim que a nossa cabeça é. Adolescentes deveriam usar no máximo de 1 a 2 horas por dia, inclusive as redes sociais. Jamais devem substituir a conexão real consigo e com os outros, pelo contrário, que é o virtual, contato virtual. 6. Adultos, a não ser que usem o celular como instrumento de trabalho, deveriam também usar aplicativos e redes sociais no máximo de 1 a 2 horas por dia, em horários programados para não se viciarem. Você quer saber se você é viciado? Você vai saber rapidinho, que eu trouxe um teste bem legal. 7. Todos os membros de todas as famílias modernas deveriam se proibir de usar celular quando estão ao redor de uma mesa. Sabendo que desrespeitar essa última regra de gestão da ansiedade é desrespeitar a saúde social. É um crime emocional os membros da família não olharem nos olhos um do outro e não dialogarem. É um crime na hora da família. Às vezes a família espera tanto tempo para estar junto e na hora da refeição ainda tem uma bênção que não desgruda daquele celular. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Todo mundo faz, cada vez que passa, todo mundo vai fazer mais coisas terríveis. Porque o mundo jaz no maligno, mas a gente tem que ter consciência, a gente tem que parar, a gente tem que se informar e parar de fazer o que todo mundo faz. E aqui está falando 2 horas por dia para adulto, se não for trabalhando, no máximo, não é? Adulto. Usar aplicativo e redes sociais no máximo de 1 a 2 horas por dia, com horário programado. Agora, página da frente. Teste de uso da internet. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer agora. Vou dar uns minutos para você fazer, depois você vai fazer com a sua família. Vai reproduzir, vai xerocar, vai levar para sua casa, vai repartir isso aí com a sua família. Vamos lá, vou marcar uns minutinhos aqui para você fazer, já. Esse teste foi publicado na revista Super Interessante e foi utilizado por uma psicanalista num livro sobre família.
Quem já acabou o teste pode voltar para o verso da folha, onde tem as orientações sobre o uso do celular, a quantidade de horas, e faz um checklist ali, você e a sua família, se estão usando o celular corretamente. A folha de perguntas você pode responder em casa, tá? Mas se você acabou, enquanto os outros terminam e você quiser adiantar, tudo bem. E aí o resultado foi tranquilo? Sim? Ó, o meu não sou viciada na internet, tá? Graças a Deus, né? Uso meu tempo em outras coisas. Só entro na internet quando é para ela me ajudar, só para pesquisar, só entro para estudar. Fora isso, só para estudar e pronto. Não gasta meu tempo. Esses dias eu vi uma pessoa gastando o tempo dela olhando tudo que, meu Deus, esse negócio de seguir. Para que a gente segue os outros na internet? Para você seguir alguém, tem que ser um bambambam num assunto que você queira aprender. Tem que ser alguém que seja especialista em algo que você seja ainda um aluno. E aí você segue para aprender sobre aquilo ali. Ou a tua mãe, teu pai, teu filho. Fora isso, gente, que perda de tempo. Senhor amado, o que acontece? O tanto que a gente precisa saber da vida dos outros. A pessoa não percebe. Pode. Acontece inconscientemente e na ignorância também, né? Alguns pais pensam, nossa, meu filho está quietinho. Mas ele não sabe que está estimulando coisas antes da hora que vão trazer prejuízo para o seu filho. Naquele momento sossega, mas lá na frente a bomba estoura. Então, gente, espero que tenha servido mesmo para vocês esses dados, não é? Como um direcionamento para a sua vida, para a vida em família, não é? Aqueles que são professores puderem levar para suas escolas e está alertando, né? As pessoas, os líderes de teens, né? Combinando aí, quem sabe, Micael e Dani, né? Fazer lá no GEAC, falar com Rona, fazer em todos os GEAs, com os teens, isso aí, porque isso é muito importante. Felipe, você pode me ajudar junto com mais alguém para distribuir a apostila? De hoje, a outra apostila. Já distribuiu? Vocês já estão com a apostila? Uau, que bom. Oi, Micael. Sugestão que a gente, às vezes, você falou. Legal! Mostra tudo isso com histórico, gráfico. Isso é bom, sabe por quê? Porque às vezes a gente não se conhece, a gente se engana. Sabe o cúmulo que a gente chegou que tem que ter um relógio que marca os passos porque a gente não anda mais? Aí esses dias uma pessoa estava exausta, morrendo com a língua de fora, uma jovem, já era meio-dia. E ela tem que andar 10 mil, né? 10 mil passos, né? O que marca o relógio. Tem que andar 10 mil passos, já consegui 3 mil. Eu pensei, meu Deus, está bufando, já passou meio-dia. E ela andou 3 mil. Então, às vezes, a gente não tem noção da nossa vida. Então, para quem não sabe, o Micael está dando uma boa ideia aqui. No final, você pega ele se você quiser. Pode repetir, Micael? O microfone, não? O que é o negócio? É um aplicativo que para Android se chama Quality Time. Que registra no celular todo o tempo que você passa nele, qual aplicativo você gastou mais tempo, aonde você está, quantas vezes você desbloqueou o seu celular, grava o histórico na semana, pensei tantas horas na semana, então quando você vê na semana dá um acumulado bem grande, então é assustador isso. Então ajuda a gente a ver onde está perdendo tempo. Legal, né? Dá pra pôr meta, Felipe? Bloquear mesmo, ele avisa. Fala da meta aí. Eu não sei se é o mesmo, mas eu coloquei esses dias no meu para testar também. Você pode colocar meta, assim, eu só quero desbloquear meu celular 20 vezes no dia. Aí ele vai avisando, ó, você só pode desbloquear, não que ele vai bloquear teu celular, mas só pode mais 5 vezes. Você já bateu a meta, você já usou a quantidade que você deveria usar no dia. Desbloqueia a internet, essas coisas? É porque às vezes a gente pega o celular só para desbloquear, para ver o horário. Ah, tá. Isso é para celular que tem senha? Ah, tá. No meu caso ele é desbloqueado já, né? Tem vantagem e desvantagem, mas não tem senha, já é desbloqueado. Então seria quantas vezes liga, né? Usa. Acessa. Tá. Ih, tem gente que vai ficar em pânico depois, que vai ficar louco, meu pai amado. Senhor. Gente, agora vamos para a segunda parte da aula. Não é que isso aqui que vocês
Guardem isso aí, usem isso aí, tomem ciência sobre esse assunto. 9 ideias erradas que prejudicam os relacionamentos, não é? A gente viu tanta coisa boa, o que a gente deve fazer, o que não deve fazer. Agora eu fiz um apanhado aqui de algumas coisas que são ideias, diga ideias, pensamentos errados, que eu acho, que eu acredito e eu penso que isso não tem nada a ver com o meu relacionamento. Tem a ver como eu estou, tem a ver como eu me relaciono com quem lida comigo, com quem convive comigo. Então, vamos ver sobre isso aí. 1. Viver fora do orçamento. Viver fora do orçamento não influencia a minha saúde psíquica, nem as pessoas ao meu redor, né? Não mexe com o meu estresse, não me traz doenças, não mexe com a minha libido. Ó, ingenuidade, né? Porque isso é uma ideia errada, porque viver fora do orçamento gera estresse. Alguns homens, duas coisas que eu me lembre agora podem afetar, além da questão hormonal, né? Que numa certa idade, do mesmo jeito que a mulher tem que fazer reposição hormonal, os homens, alguns a partir dos 50 anos, quando tem a sua vida sexual comprometida, precisam procurar reposição hormonal e isso é resolvido. Mas, tirando essa parte, duas coisas podem detonar com a vida sexual do homem. Uma é aquela falta de respeito constante da esposa, e a outra, dívidas, preocupação com finanças, preocupação com dinheiro. Então, viver fora do orçamento, você achar que fora do orçamento está tudo bem, isso é uma ingenuidade, porque se eu estou sempre fora do orçamento, eu estou sempre sob pressão. Diga, sob pressão. E quem está comigo vai sentir. E o meu corpo também, né? Segunda ideia errada, que ela vai prejudicar o relacionamento. Homem não chora. Homem não chora. E aí eu quero que vocês entendam que isso é amplo, no sentido de homem não se emociona, homem não se entristece, homem não demonstra fraqueza, homem não cede, homem não procura ajuda. Por que será que na maioria dos aconselhamentos o primeiro passo é sempre da esposa? Por causa de uma criação errada, que para o homem tem que estar sempre tudo bem. Isso é uma ideia errada. Homem não chora, a gente pode resumir por homem não pede socorro. Gente, o homem sábio, o homem de Deus, entende o que a palavra de Deus diz, que é confesse suas culpas uns aos outros, orem uns pelos outros para serem sarados. Né? Ele sabe que precisa uns dos outros. Então é uma ideia errada que o homem tem que estar sempre bem. E aí, quando o homem é assim e não procura ajuda, quem sofre, diga ele e toda a família. 3, terceira ideia errada. Não preciso preservar minha energia cerebral. O cérebro é inesgotável. A gente viu aqui no começo da aula, né? Lá o cérebro esgotado, um cérebro onde gasta só energia. Eu trouxe ali para vocês. Então eu preciso preservar. Mateus 6, 25 a 31, Jesus nos ensina como preservar o nosso cérebro. Ele diz: olhai para os lírios do campo. Eles não semeiam nem ceifam. Alguém consegue ficar olhando para os lírios do campo, para as aves do céu, estando ocupado? Não. Esse texto é muito profundo. Ele não é só sobre que Deus nos sustenta. Ele ensina a gente a parar, a contemplar e a descansar. Então eu tenho que preservar minha energia cerebral. Pensar resolve. O Jefferson, ele é um exemplo nota 10 para mim. O homem que preserva energia cerebral absurdamente. Eu acho o máximo. Né? É um exemplo. Tem um assunto para conversar, a gente conversa aquele assunto. Pensa que ele fica pensando naquilo? Ele continua, simplesmente ele segue fazendo todas as outras coisas, ora, às vezes ele me chama, vamos orar mais um pouco sobre isso. E eu não sei se por ser mulher e também temperamento, né, eu me sinto bem conversando várias vezes sobre os mesmos assuntos que ainda não estão resolvidos. Alguma mulher se identifica? É uma coisa meio feminina isso, mas a gente esgota às vezes a nossa energia cerebral.
muda de assunto. Ele, Claudinha, não vai adiantar nada ficar falando isso toda hora. A gente vai ficar triste, vai ficar chateado. A gente já entregou para Deus, não tem nada que possa fazer, só esperar. Então vamos fazer outra coisa. Isso não é omissão. Já se conversou, já se planejou, já viu o que dá e o que não dá para fazer. Poupa a mente. Uma vez, uma pastora, amiga nossa, falou pra gente há 17 anos atrás que ela, foi logo quando Augusto Cury começou a surgir com vários assuntos sobre isso, ela disse que vários aconselhamentos ela estava resolvendo, aconselhando as pessoas a pensar menos. Ela falou, muitas pessoas tiveram melhora no seu nível de estresse, nervosismo, ansiedade, pensando menos. Elas não sabiam que elas podiam pensar menos. Para de ficar pensando o tempo todo em coisa, relaxa. Treina o cérebro a relaxar, para ele não esgotar. Aí ela falou, Cláudia, quantas pessoas aprenderam uma vida melhor só pensando menos? Então, é uma ideia errada achar que eu não tenho que preservar minha saúde cerebral. Só porque eu não estou vendo dentro do meu cérebro, não quer dizer que não está acontecendo nada. Então, como que eu faço? Eu tenho que ter tempo comigo, eu tenho que ter tempo com Deus, eu tenho que ter tempo para não fazer nada, eu tenho que ter tempo. Ah, mas eu vivo preocupado. Em vez de ficar remoendo aquele pensamento, veio, ora, e acabou. É diferente ficar pensando e orar. Ora, entrega para Deus. Pensa, você está mastigando aquilo ali. Aí a pessoa vai, quem não preserva seu cérebro, sua energia cerebral, ela simplesmente é alguém levado pela vida. Próximo. Pais precisam impedir seus filhos de se frustrarem. Ideia errada. Ideia de que os pais precisam impedir seus filhos de se frustrarem. Nós não temos que impedir nossos filhos de se frustrarem. Nós temos que ensinar nossos filhos no caminho do Senhor e livrar eles do pecado, mas não impedir a frustração, porque quem não sabe lidar com frustração é alguém que não vai aguentar as lutas e as dificuldades e os problemas da vida. Eu quero lembrar o nome, mas eu não vou lembrar agora. Eu vou ver se eu lembro de trazer pro Felipe. Eu ia falar, vou passar pro Felipe. Eu lembro de trazer para vocês semana que vem. Eu estava ouvindo esses dias um psicólogo, que ele é um pesquisador lá na PUC, e ele escreve muito, e ele fala muito, e eu ouvindo aquela entrevista dele no programa do Rony Von, e uma entrevista fantástica. Aí eu mandei para a Bruna, falei, Bruna, vê isso aqui. Ela falou, mãe, será que esse homem é cristão? Eu falei, eu fui lá para o site dele, eu não sei se ele é cristão, mas cristão ou não, ele tem uma mente clara, uma mente que enxerga as coisas. E ele falou, o que os pais estão fazendo com seus filhos? Os pais não têm tempo para os filhos, os pais não convivem em família, os pais estão sendo substituídos por coisas na vida dos filhos. Ele falou, morre alguém, o filho não pode ir em enterro. Gente, eu fui criada indo em enterro. Esses dias uma pessoa falou para mim que não ia levar o filho grande no enterro. Aí não sabe o que é a morte. A gente fala na igreja de vida, de ressurreição, de céu e inferno. A criança não pode ir no enterro. A morte faz parte da vida, o enterro faz parte da vida, o velório faz parte da vida, a doença faz parte da vida. Aí o pai, ai, o tadinho do filho, tudo que o filho quer dar, tudo que o filho quer dar, a vida dá tudo que você quer? Aí vai deixar para amadurecer emocionalmente burro velho, aí vai sofrer muito. Então, a frustração. O filho precisa lidar com frustração. Por quê? Para ele amadurecer. O baixo índice de tolerância à frustração é uma das principais portas abertas para a violência, para o uso de droga. Eu estava também vendo que o nosso cérebro, aquele que usa droga, ele tem uma área do cérebro que vicia, porque ele acostumou o seu cérebro a ser satisfeito, a receber níveis de prazer, além da parte orgânica do próprio vício físico, ele também tem um vício emocional que o cérebro acostumou com aqueles prazeres. Aí aquilo não é mais suficiente, alta dose, mais alta dose, mais alta dose. E aí está explicando, essa pesquisa explica que é a mesma área que acontece a mesma coisa com o cérebro viciado em pornografia e acontece a mesma coisa no cérebro das crianças que ganham sempre muitos presentes.
Tudo expressão de amor é presente. Presente, presente, presente. A criança vai ficando, o cérebro dela vai se acostumando a ter prazer, ganhando coisas. E aí ela vai ter que ter cada vez mais coisas para ficar bem, cada vez mais coisas. Aí vira um adulto que quando tá mal tem que fazer o quê? E gastar. Então, a gente precisa deixar o nosso filho lidar com frustração. Outra ideia errada. Ideia errada. Minhas habilidades socioemocionais, lembram da primeira aula? Habilidade socioemocional, você ser capaz de pensar no outro, a generosidade, o altruísmo, a gratidão, a resiliência. Então, a ideia errada. Minhas habilidades socioemocionais não precisam de treinamento. Claro que precisam de treinamento. Eu tenho que aprender a pensar antes de agir. Quer ver um treino bom para você treinar a sua emoção? É você não ficar resolvendo assunto importante, delicado, perigoso por WhatsApp. Deixa, espera. Enquanto isso você tem tempo de orar, você tem tempo de pensar, você tem tempo de se acalmar e aquilo que você falaria há 15 minutos atrás não é o que você vai falar agora, meia hora depois e talvez 2 dias depois você nem se importe mais com aquilo ali. Então eu preciso treinar, pensar antes de agir. Isso é um treino na minha habilidade socioemocional. Eu pensei, eu fiz e todo mundo aguenta, inclusive eu depois com remorso e frustração. Então eu tenho que pensar antes de agir, aprender a me colocar no lugar do outro. Sempre. Você quer saber? Olha, isso a gente faz lá em casa também, ensinou para as meninas e de vez em quando a gente tem que dar uma freada. Que é, o que eu não posso ficar falando lá na mesa do meu almoço, não é? Se eu não posso falar na mesa do meu almoço sobre o Cláudio, algo que se ele tivesse sentado ali ele não poderia estar ouvindo, então não é para eu falar. Simples assim. Isso é se colocar no lugar do outro. Pensar, se eu fosse o outro, eu ia querer que estivessem falando isso de mim? Como que eu ia me sentir? Como que eu ia me sentir se eu soubesse que lá naquela casa isso foi falado na frente dos filhos? Isso em tudo, em qualquer decisão, se colocar no lugar do outro e decidir seguir em frente. Eu preciso treinar minha emoção na resiliência. Resiliência é, eu ganhei uma bomba, eu fui nocauteado, mas eu consigo levantar e seguir em frente. A capacidade de se levantar após uma queda e seguir em frente, olhando para Cristo. E o cristão é o ser mais propício na face da terra a ser resiliente verdadeiramente, porque ele tem um alvo, tem Jesus, tem a força de Cristo, tem o Espírito Santo, que é consolador, que nos guia toda a verdade, não é? Que está conosco, tem a presença de Deus, de Jesus, que nunca vai nos abandonar. Então é possível sim, após as pauladas da vida, a gente se levantar, olhar para Jesus e seguir em frente. Mas isso é um treino. Saco vazio não para em pé, dizia minha avó, né? Eu lembro que grávida da Bruna, eu vomitava. Minha avó, tem que comer. Eu falei, sim, vó, tô comendo, mas o problema é que não para aqui dentro. Comia e vomitava. E ela, saco vazio não para em pé. Cristão sem palavra não para em pé. Cristão sem palavra é o dito saco vazio, né? Não para em pé. E dentro desse treino, né, das habilidades emocionais, que a gente não pode desprezar, significa também, está incluído, pensar nas consequências daquilo que eu vou fazer. Não só para mim, mas para as pessoas ao meu redor. Eu tenho que pensar nas consequências. Às vezes eu vou me dar bem, mas alguém vai se dar muito mal, injustamente. Eu posso fazer diferente. Sexta ideia errada. Posso descuidar da minha saúde emocional sem prejudicar a saúde emocional dos que estão ao meu redor. Ou seja, eu sou estressado, eu não medito, eu não oro, eu como igual um boi, aí eu fico mais estressado, eu não faço exercício, eu fico doente, eu não tiro um tempo para relaxar, eu nunca tiro férias, eu nunca descanso. Eu estou definindo uma bomba atômica. Isso é descuidar da saúde emocional. Aí quem que aguenta, diga, quem está comigo? Quem está comigo.
Então, essa é uma ideia errada. 7. Não preciso relaxar ou descansar para viver bem. Você precisa, senão você vai pifar. É uma ideia errada. Eu tenho muita energia. Tem muita energia. Não, você tem muita energia, mas para você continuar com essa sua energia, relaxe, pense menos, não faça nada, descanse. E a outra ideia errada: sou assim mesmo, não vou mudar e pronto, é o meu temperamento. Sou assim mesmo? É isso que Deus fala na palavra dele? Fala pra gente renovar nossa mente, fala que ele vai terminar a boa obra que ele começou em nós, fala que em Cristo todas as coisas são novas e as velhas já passaram. Como que eu sou assim mesmo? Tem um livro do Max Lucado que o título é Simplesmente como Jesus. Ele ama você como você é, mas se recusa a deixá-lo do jeito que você está. Então se prepare. E a última, que é a 9. Posso ter ressentimento ou mágoa. Posso ter ressentimento ou mágoa e viver em liberdade espiritual. Aí eu vou repetir. Posso ter ressentimento ou mágoa e viver em liberdade espiritual. Isso é uma ideia errada. Com ressentimento e mágoa nós não temos liberdade espiritual. Está anotada a referência na apostila de vocês? Mateus 18, 21 a 35? Sim, então põe aí, ler em casa. Vocês vão ler em casa que quem tem mágoa ou ressentimento, a Bíblia fala que está entregue a atormentadores. Espíritos malignos têm acesso à nossa mente para nos atormentar através de mágoa e ressentimento. Para casa, vocês viram que no teste tem uma folhinha que é para escrever, no teste da internet? Então vocês vão escrever. E vocês viram que nessa apostila aqui agora que eu acabei de passar para vocês, tem para dar uma nota de 1 a 3? Não, pouco e muito bom? Para saber se você está esgotando o seu cérebro e sua saúde emocional? Sim? Então você vai fazer em casa, combinado? Combinadíssimo? Então a gente vai se encontrar. É isso mesmo. O Cláudio achou aqui. Tem várias conversas, eu quero lembrar qual foi, mas o site Relacionamento Familiar, esse cara aqui mesmo, só vou lembrar, melhor falar o nome do psicólogo, né? É o Léo. Vou citar gente, se tiver alguma outra coisa que ele falou que é besteira, eu não tô falando o artigo que eu li, tá? Que eu vi o vídeo que foi muito bom e no site dele várias coisas. Léo, aí eu vou soletrar como escreve o sobrenome. Fralman. Não foi filho único o tema. Já anotaram? Preciso repetir? Tá. Peraí. Vou repetir de novo. Léo, Fralman. Isso, Fraiman. Eu falei L? Ah, tá. I de igreja, M-A-N de neném. Ele fala sobre relacionamento familiar, ele fala sobre ansiedade, ele fala várias coisas. Agora, se tiver alguma coisa que ele fale contrária à palavra de Deus, o que você faz? Joga no lixo, tá? Mas eu vou procurar aqui, de repente eu até acho. Obrigada, Cláudio. Eu até acho o título específico do que eu. Todo mundo assinou a chamada? A gente passa a chamada pra frente, por favor. Ela foi pra trás, volta. Abana a mão quem tá sem chamada. Peraí. Abana a mão quem tá sem chamada.
Fiz uma limpeza aqui no meu celular, deletando 500 mil mensagens. Tinha umas 1000 mensagens que eu deletei. Acho que essa foi. Eleições. Drogaria. Vou ter que pegar depois com a Bruna, gente. Não tô achando o meu celular. Então tá, não vou prender vocês com isso não. Vocês vão procurando aí, em casa, e depois eu falo qual foi a palavra. Deus abençoe, vamos orar. Deus, Senhor, nós vimos tantas coisas aqui. E o Senhor quer um relacionamento individual com cada um de nós. Nesse relacionamento individual, Deus, é que queremos a Tua verdade, queremos a Tua palavra, queremos mudança de vida, comportamento, atitude, ação. Não nos deixa ficar do jeito que nós estamos, abre nossos olhos, guia nossos passos, faz uma reviravolta na nossa vida a cada dia conforme o Teu querer e não o nosso, de forma que o nosso relacionamento com as pessoas reflitam, Deus, a Tua presença em nós. Em nome de Jesus, entregamos nossas vidas e nossos relacionamentos a Ti. Amém.